falar uma coisa que eu falei num programa há 6 anos, em que compartilhávamos o microfone ali, Flávio. O Maracanã depende mais do Flamengo do que o Flamengo do Maracanã. Todo mundo relacionado para esse último jogo, a despedida, Isso. Bernardão, para o Mundial. O VP repete aquilo que havia feito contra o Nova Iguaçu, né? Leva todo Exatamente. mundo, não necessariamente vai escalar o time titular desde o início, mas a tendência é usar os caras também do banco no segundo tempo. Você acha que é uma decisão acertada? E mais, será que ele está fazendo isso por causa da final da Supercopa? Se tivesse vencido a Supercopa, teria dado um descanso para a rapaziada ou não? Não tem influência nenhuma uma coisa com outra? Acredito que não, Kessara. Assim, vale a gente falar aqui sobre o que pensa o Vitor Pereira sobre futebol, né? O torcedor já o conhece, o torcedor aqui no Brasil já está mais acostumado com o técnico português devido à passagem dele pelo Corinthians até. Vitor Pereira é um técnico que gosta de ter o controle do jogo. É uma ideia de jogo muito diferente daquela do Jorge Jesus, que ganhou absolutamente tudo no Flamengo, né? Então, qual é a principal reclamação do Vitor Pereira em relação, isso é bastidor, né? Em relação ao jogo contra o Palmeiras no último final de semana, no último sábado. A falta de controle do jogo. Isso, sobretudo, no primeiro tempo. O Flamengo não conseguiu controlar o jogo por meio da bola. É aquela história de se defender com a posse de bola e tal, que o Guardiola tanto fala sobre isso, nos livros escritos pelo Martí Perarnau. São 2 livros, né? Guardiola Confidencial e Guardiola Evolução, em que isso é muito falado, né? O time tem que ter o controle do jogo por meio da bola. Se você tem a bola, evidentemente o rival não a tem e fica mais fácil você controlar o jogo. O Flamengo não conseguiu isso. Então, o Vitor Pereira vê a oportunidade nessa partida contra o Boa Vista, que pode ser encarada até como um jogo treino aí para o próximo jogo do Mundial, a semifinal que vai ser na próxima terça-feira, como uma oportunidade de dar conjunto e tentar implementar ou colocar em prática ou familiarizar os jogadores com essa ideia de controle de jogo. Ele fala muito sobre a recomposição defensiva. Ó, já tô aqui de novo, viu? Vocês podem lembrar. Oi, gente, tudo bem? Quando você fala aí, de... beleza, tal. Oi, Facincante, tudo Quando bom? você fala de controle de jogo, o Flamengo teve mais posse de bola do que o Palmeiras na final. Agora, controle de jogo é você ter o controle da bola, você ter a posse de bola, mas você também ter a capacidade de transformar isso em gols. Não que o Flamengo não tenha tido essa capacidade. O Flamengo fez 3 e poderia ter feito mais. Mas o Palmeiras fez 4 e poderia também ter feito mais, né? Então, para a gente avaliar isso também dessa maneira. O Pedro pega a bola, ele poderia ter tocado aquela bola para o Gabigol. O Gabigol, o Flamengo faria 4x3. E a minha análise do jogo, até falei sobre isso com vocês na nossa live pós-jogo, a minha análise seria exatamente a mesma. Sim. Eu não acho normal, isso vale para o Palmeiras também, um time numa final tomar 3 gols. Foi o caso do Palmeiras, o Flamengo tomar 4 gols. Né? Eu acho que, assim, até por isso, e não é uma questão de coincidência só. A gente pega as últimas 3 finais de Supercopa. 2021, empate por 2x2 entre Flamengo e Palmeiras. É muito gol. Empate por 2x2 entre Flamengo e Atlético Mineiro. É muito gol. 4x3 para o Palmeiras contra o Flamengo. É bastante gol. Então, assim, isso mostra uma tendência ali de um jogo que faz parte de um processo até de pré-temporada. Faltaram 2 caras aí, Bernardão, no time. Nos times. Danilo de um lado e o João Gomes do outro. Esses caras 0x0. Mas ao mesmo tempo... porque eles têm uma capacidade muito grande, maior do que os que estiveram lá, de fazer essa proteção à zaga. O menino, eu sou fã do menino, mas eu acho que de repente o menino poderia ser até o lateral, poderia jogar um pouco mais avançado, embora tenha começado como zagueiro lá no Guarani e tal. E o Thiago Maia, que eu acho um esplendoroso jogador, ele também, Facinca, não tem a pegada do João Gomes. Mas assim, eu acho que tudo passa pela compactação do time, né? Você, por exemplo, vamos lá, o líder da Premier League, que é o Arsenal. Quem é o volante daquele time? É o Thomas Partey, que jogou a Copa do Mundo até pela seleção de Gana. Qual é o outro? Não tem. Chaka, é um jogador que marca pouco. Você pega o Manchester City, compactar por exemplo. As linhas, diminuir, ter mais apoio. Exato. O Flamengo foi um time entender se muito você está jogando com um zagueiro que tem mais ou menos velocidade, você também tem que fazer uma proteção diferente. Exatamente. Então, assim, se você sobe as linhas de marcação lá na frente, os zagueiros têm que acompanhar, o time viaja junto, né? E aí você coloca o ataque adversário em uma situação
até de iminente. Mas como a gente é cri-cri, a gente tá falando só verdade, mas, pô, foi um jogaço 4-3. Eu acho que foi. Eu não consigo achar que foi um jogaço. Tô com raiva de vocês. Foi ótimo o jogo. Vocês preferem, vocês não gostam de futebol. Pra mim foi um grande jogo. Eu acho que foi um jogo emocionante. Então, mas aspectos do jogo, aspectos táticos do jogo. Aquele 5-4 contra o Santos foi um jogaço ou foi um jogo descaracterizado? Um jogo. A final da Copa do Mundo em 3-3. Não, mas assim, na Copa do Mundo, você olha e fala, caramba, porque aí você tem um sarrafo ali de jogos, por exemplo, mas eu acho que os dois times aquele Itália e Alemanha na Copa de 70, ou França e Alemanha na Copa de 82. Mas sabe, Bernardo, que tem jogo, eu sei, a gente é criqui mesmo, vocês, eu não sou, eu sou legal. A gente olha as falhas, né? Pô, se saíram 7 gols, quer dizer, deve ter acontecido um monte de coisa errada no jogo. E o mérito mas aconteceu um monte de coisa certa também. Não, teve grandes jogadas. Por exemplo, para eu ser bastante democrático, o gol do Gabriel Menino de fora da área, que é lindo. Sim. O gol do Pedro de calcanhar, que é maravilhoso. Sim, então, são jogadas coletivas. Não, jogadas coletivas não. Você tem decisões individuais ali que... o gol do Pedro foi uma jogada coletiva, sim, o Gabriel Menino de jogadas coletivas, mas que, por exemplo, se essa bola cai no pé, por exemplo, do Caio Mancha, da Portuguesa... Do Paraíso. Do Paraíso faz. O Paraíso faz de calcanhar e ainda dá pirueta. Talvez não saia o gol. Se a bola cai no pé esquerdo lá do Madison, da Portuguesa, em vez do Gabriel Menino, ele joga a bola em Goiânia. Então, tem decisões corretas, acertadas, tomadas por jogadores. O acabamento da jogada. Super grande jogadores muito bons. Então, nesse sentido, o jogo foi maravilhoso. Mas eu entendo o que vocês estão falando. Você é zagueiro do Flamengo ou do Palmeiras? Você é zagueiro do Palmeiras, tá? Aí pela frente, você tem Gabigol, Pedro, um desespero. Arrascaeta, Everton, Gerson, Thiago Maia. E o lateral que ainda tem. Não, mas agora você é o zagueiro do Flamengo, tá? Aí você tem Dudu, Hendrick, Rony, Veiga, Zé Rafael. Também é um desespero. Claro. Cara, então tem esse lado também. Eu acho que isso é positivo. Quer dizer, a gente tem que fazer a crítica porque as defesas poderiam ter se comportado melhor. Sim. Mas a gente tem que olhar que do outro lado também tem essa qualidade para conseguir quebrar a linha. Claro. Né? Entendeu? Claro. Assim, Flavinho, só passando a régua, o que me pareceu mais emblemático em relação a esse jogo foi a disparidade em relação aos clássicos do domingo. Porque a gente viu um Corinthians e São Paulo, vitória corintiana por 2-1 no Morumbi, com um nível técnico muito mais baixo. Sim. E no Maracanã, Botafogo e Fluminense. Mesma coisa. Mesma coisa. Então você mas olha também para jogos de sábado... jogos desses como o Flamengo e Palmeiras também não se repetem a toda hora, né? Até tem o caráter ali de pré-temporada. Aí você olha para um jogo desse e fala, caramba, esses caras estão muito acima. Baixo tecnicamente, mas o São Paulo e Corinthians foi um jogo muito interessante. Foi um jogo, acho que o São Paulo jogou muito bem, inclusive. Ô, Facincani, você mandou aqui a mensagem para mim agora. Não mandei mensagem nenhuma. Mandou assim, tá aqui, ó, o estádio do Flamengo vai ser mais bonito que o do Palmeiras. Que história que é essa? Do que você tá falando? Não, eu não falei nada disso, muito pelo contrário. Bicho, tá aqui, ó, mostra aqui pras pessoas. Não, primeiro que... O Flamengo vai ter estádio? Bom, aí o Bernardo Ramos tem informação em relação a isso. Mas o Flamengo já tem um terreno sondado. Você decide muito pelo contrário. Porque aqui é assim, muito pelo contrário. Eu acho que o Flamengo vai decidir se vai ter ou não. Pro Flamengo seria fundamental até para sair dessa polêmica do Maracanã, desse tipo de administração que eu acho... Então, Bernardo, explique onde completamente descabida, dada sempre para essas terceirizadas. No Evo Gasômetro, é isso que vai chamar? Porque é na região do gasômetro ali, né? Inclusive, esse estádio pertence ao Fundo de Pensão da Caixa Econômica Federal, o terreno, melhor dizendo, né? Ficaria na região central do Rio, muito perto da rodoviária ali, para quem conhece o Rio de Janeiro, é pertinho da rodoviária ali do Santo Cristo. E o Flamengo quer construir um estádio, isso aí é uma declaração do presidente Rodolfo Landim, a repórter Letícia Marques, né, do GE.com, ele deu essa entrevista anteontem, essa entrevista foi publicada ontem, que ele fala em um estádio de 2 bilhões de reais, tá? E que, como é que o Flamengo, isso é aí a informação que eu apurei, como é que o Flamengo conseguiria arrecadar esse dinheiro? Passa tudo por um possível IPO da plataforma digital. Exatamente. Não estou falando que isso vá acontecer, não tenho essa informação. Mas o Flamengo conseguiria facilmente arrecadar esse dinheiro, e ainda sobraria um caraminguá, fazendo o IPO, vendendo ali uma parte do banco, enfim. Tem a história de naming rights, né, que sempre é um acréscimo. Programa de sócio-torcedor. Então, assim, fato é, o Flamengo tem dinheiro para fazer esse estádio. A questão é
o jogo que vai ser com a Caixa Econômica Federal por meio desse fundo de pensão para conseguir a aquisição do terreno. Tá? Não vai ser doado, tá, gente? Esse terreno, aí a informação né? que eu apurei está contaminado. Tá? Tem até um documento ali no site da prefeitura, um documento muito grande, você tem que ter paciência para ler e tal, mas lá aparece que essa região está com solo contaminação de solo, né? Exatamente. Então tem que ser feito um processo de descontaminação do solo. A Caixa apura o valor de mercado desse terreno em 400 milhões de reais. Esse terreno não vale isso. Esse terreno vale no máximo 250 milhões, também a apuração nossa aqui da Placar TV. Tá? Então, assim, vai ser um jogo de empurra. Aí a Caixa solta um blefe. Não, esse terreno não está à venda. Aí o Flamengo fala lá, tá, o nosso negócio é Maracanã. Não é à toa isso. Isso é uma negociação, como qualquer negociação. Gente, se eu quiser vender esse celular aqui, eu vou querer o maior valor possível. Rapidamente para os 4, para vocês 3 aí, pergunta direta e resposta idem. Se acontecer isso, Facincani, o Maracanã morre? Não, mas ele perde uma grande parcela de importância, porque a gente sabe que muito do que se impulsiona no Maracanã é o Flamengo. Claro que sim. Morre o Maracanã? Tem o Fluminense, mas assim, é um golpe duríssimo, né? Porque a história do Flamengo, ela se confunde com a história do Maracanã, mais do que os outros clubes, né? Porque o Vascão tem em São Januário. Fluminense, Laranjeiras, ok, mas não vai contar também. O Botafogo tem o Engenhão. E eu não sei, cara, nada contra a torcida, nenhuma outra torcida do Rio de Janeiro, mas, pô, quando fala Maracanã, a primeira coisa que vem logo na sequência pra mim é Frank Sinatra. Você, Bernardo. Eu vou falar uma coisa que eu falei num programa há 6 anos, em que compartilhávamos o microfone ali, Flávio. O Maracanã depende mais do Flamengo do que o Flamengo do Maracanã. Sim, isso é um fato. Tá aí. Vamos aguardar os acontecimentos. O Flamengo, então, tem planos novamente e eu digo novamente porque toda hora fala. E os estádios da Copa? Ou seja, o Mineirão já tá saindo de cena. O Mineirão. O Maracanã, se não tiver o Flamengo, a Arena Amazonas não tem pra ninguém. Estão com o problemas. estádio lá em Pernambuco, em São Lourenço da Mata, é longe, ninguém quer jogar lá, porque os 3 têm o acesso é muito complicado. Cara, olha só, por isso que eu falo, quando se faz uma Copa do Mundo, a gente precisa olhar lá pra frente, entendeu? 10, 15, 20 anos, porque esses estádios vão ficar pra quem? Um Mineirão, Maracanã. No caso do Mineirão e do Maracanã, que saindo em defesa desses estádios para a Copa do Mundo, eles já existiam, né? Okay. Eles já estavam lá, eles foram reformados. Para mim, estragaram o Maracanã. Mas, enfim, eles já estavam lá. Mas gastou-se uma baita grana. Sim, gastou-se muito mais do que se devia. Tem outra informação em relação ao Maracanã, tá? Aquela cobertura tem uma garantia de 10 anos. Está expirando. O estádio foi reinaugurado em 2013. Então, quem assumir aquela bronca que vai caríssima, porque é uma cobertura, antigamente era de concreto. Né? Pô, mas isso já não foi pago? Não, mas... ela tem uma garantia de 10 anos. 10 anos. E agora, quem administra o estádio vai ter de rever aquilo. Pode ser que não precise fazer nada. Pode ser que basicamente vai assumir a bucha. Pode ser só que seja passar uma VAP ali e lavar, mas pode ser que não. Pode ser que tenha que trocar um monte de coisa. É o estádio mais caro do planeta. Ao longo da história... o estádio mais caro... o de São Petersburgo. Não, deixa eu concluir. Ele é o mais caro. Todas as reformas? Desde 1950, quando ele foi construído até agora, ele passou por inúmeras e incontáveis reformas. Reforma para a final do estadual, não sei de que ano. Não, teve uma reforma para as Copas das Confederações, para os Jogos Pan-Americano, e depois para a Copa do Mundo, né? Olimpíada. Mas enfim, é o Maracanã, gente. É um símbolo do Brasil, né? O Maracanã é um símbolo do país, não é só um cartão postal. Fantástico. Eu espero que o Maracanã não seja abandonado, sinceramente. Porque faz parte da memória afetiva de todo mundo e tem uma importância gigantesca, gente. Mas tem que ter time, né? Estádio sem Mas time precisa não existe, ter gente que jogue lá. Aqui em São Paulo vai acontecer algo parecido em algum momento com o Pacaembu, que já está detonado, que já derrubaram tudo praticamente, porque o Palmeiras tem o seu estádio, porque o Corinthians tem o seu estádio, porque a Portuguesa tem o seu estádio, o Santos tem o seu estádio lá na Vila e tal. Vai reformar a Vila. O Pacaembu, o primeiro jogo oficial que eles estão programando, né, segundo quem manda agora no Pacaembu, é a final da Copinha São Paulo em 2024. Conversei com pessoas ao redor dessa história, que já trabalharam no Pacaembu, estão em outros lugares ligados ao futebol.
de que em um ano não vão conseguir Eu entregar acho difícil. Você já viu como é que tá lá? Me Gente, contaram um como só novo. não mexeram com a arquibancada que fica em atrás cima do gol. atrás do portão, gol, em cima do Museu do Futebol. Exatamente. O resto, né, Foi então, tudo pro espaço. lamentavelmente aconteceu.